tarde, meninas do grupo Saboaria JP. Já estou aqui gravando a primeira videoaula sobre o Corel. E na verdade, nessa primeira videoaula, nós vamos trabalhar com com o início. Vem fazer bem do início mesmo, né? Porque eu entendo que a maioria das pessoas ainda não sabem trabalhar, não tem uma noção exata do que é o Corel. Eu ia começar com a primeira aula como instalar o programa, né? Porque para quem não sabe, o programa CorelDRAW ele é um programa pago, tá? E ele custa aí em torno de 3, 4 mil reais, mais ou menos isso. Pode ser mais, pode ser menos. Por que eu resolvi fazer logo a aula direto logo? Porque existem algumas pessoas que já têm o Corel. Quem não tem o Corel, tá? É só avisar aí no grupo, tá? Ou então pega o meu número no grupo e já fala direto comigo, que eu faço uma videoaula só explicando como instalar, aonde tem um arquivo, né? Como instalar o CorelDRAW de uma forma com que você tenha acesso a todos os recursos, porque se você entrar no site da Corel, ele vai te dar uma versão demo. Essa versão demo, ela não... Você faz tudo que eu posso fazer aqui, a gente vai fazer agora. Porém, você não consegue salvar o seu projeto. Então, é um trabalho que você não vai ter como utilizar. Você não vai ter como imprimir, por exemplo, tá? Mas aí, qualquer coisa, passem pra gente aí, tá bom? Que aí eu faço uma videoaula só sobre isso, tá? Então, a duração das nossas aulas aí vão ser em torno de 20 minutos. Eu espero que o pessoal tenha um pouco de paciência, porque o programa CorelDRAW ele não é um programa simples, porém ele não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Basta a gente precisa se dedicar um pouquinho, basta a gente ter um pouco de dedicação para poder aprender. Então vamos lá. O Corel que eu tô aqui, ele é, como vocês podem ver aqui no canto, o X7, tá? Ele é a última versão do CorelDRAW, mas isso não significa que quem tem o X4, o X3, X5, X6 também não pode utilizar. O que vai mudar em cada versão são algumas funcionalidades que a gente não vai ver, então isso não vai fazer diferença. E também algumas posições dos ícones que estão aqui em cima, aqui do lado, alguns detalhes. Na verdade, uma diferenciação um pouco mais da interface desse plano de ferramentas aqui. Tá bom? Então, quem tem aí as outras versões, pode ficar tranquilo. Então vamos lá, eu estou com o Corel aberto, tá bom? Isso aqui é o programa CorelDRAW, ele é um programa de design gráfico. Ele é um programa profissional, utilizado em todos os âmbitos gráficos, tá? E de ilustração também. É utilizado em todos os comerciais que você vê na televisão, também, claro, associado a outros programas como o Adobe Illustrator, como o After Effects, vários programas de Photoshop e tal. Ele na verdade ele é mais voltado para fazer design gráfico, não animação. Então assim, hoje um profissional da área de design gráfico ele trabalha com 3, 4 programas, um auxiliando o outro, como eu falei para vocês: Photoshop, After Effects, Adobe Illustrator, tá? Vários outros programas aí. Mas a gente vai tratar só de CorelDRAW e nossas aulas vão ser voltadas para o Corel, para as artes feitas no Corel, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, que é trabalhar com saboaria, tá? Então vamos lá. Você tem aí o seu projeto, né, de sabonete, tá? Então seria interessante a gente poder realmente apresentar um trabalho para o cliente, um trabalho profissional, tanto com a parte técnica de sabonete quanto a parte de apresentação. Eu estava conversando agora com a Vanessa, que é uma participante do grupo, nós estávamos conversando, e ela realmente tocou nesse assunto. A gente precisa, às vezes a pessoa sabe fazer um excelente sabonete, porém não sabe apresentar o seu trabalho. Com isso ela não consegue vender o seu trabalho com o preço que o seu trabalho realmente vale, né? O seu trabalho, por exemplo, vale R$5, a pessoa não consegue vender porque o cliente só quer pagar 3. Por quê? Porque a apresentação do seu trabalho não foi uma apresentação muito legal. Tá? Então vamos aprender o que é o CorelDRAW. Então aqui em cima você tem a aba, tá? Antes de falar nisso, só dizer uma coisa para vocês. O CorelDRAW ele é apenas uma ferramenta que vai te auxiliar na confecção dos seus projetos, tá bom? Então o CorelDRAW ele não faz milagre, o CorelDRAW ele não faz o design por você. Cada pessoa precisa ter sua criatividade própria.
tá bom? O CorelDRAW ele não vai ter criatividade por você. O CorelDRAW ele é uma ferramenta, como por exemplo um pedreiro, um marceneiro utiliza um martelo. O martelo ele não constrói uma casa, por exemplo, né, sozinho, tá? Ele não constrói um objeto sozinho. O martelo ele é apenas uma ferramenta que vai auxiliar na criatividade do pedreiro. Então o pedreiro é quem tem que construir. O martelo ele apenas auxilia, facilita o trabalho. Então o CorelDRAW é a mesma coisa. A gente precisa ter um pouco de criatividade, ter um pouco de noção para poder utilizar a nossa criatividade, o CorelDRAW em favor da nossa criatividade, tá? Então vamos lá, meninas. Aqui em cima nós temos a barra inicial, tá bom? Esse aqui são os menus do nosso programa, tá? Aqui eu tenho o menu arquivo. O que eu tenho nesse menu arquivo? Eu tenho aqui a opção novo, ou seja, quando você vai realizar um novo projeto, tá? Então comecem a se habituar com algumas nomenclaturas que eu vou utilizar para certas coisas. Quando eu falo projeto, significa um novo desenho que você vai fazer, usando português claro, tá? Então vamos chamar de projeto. Isso aqui é quando eu quero realizar um novo projeto, tá bom? Esse aqui, os que a gente não vai utilizar, tá bom, pessoal? Para encurtar o nosso tempo, eu vou passar direto, tá? Esse abrir aqui, ele significa, por exemplo, que eu quero abrir um projeto que eu já iniciei. Ou eu terminei ou não terminei, tá? Então, por exemplo, se eu baixar aqui no abrir recente, vocês vão ver aqui, ó, clientes, vários clientes que eu tive aqui, que eu tive que fazer projetos, então foram projetos já feitos. E aí, caso eu queira resgatar esse projeto para modificar o nome, ou mesmo para utilizar para um novo projeto, já utilizar a estrutura que eu já tenho, eu venho aqui, clico num desses, ele abre o projeto para mim, tá bom? Aqui, salvar como. Essa ferramenta de salvar como é a mesma ferramenta que você utiliza lá no Word, no Excel, no PowerPoint, que é quando você faz um projeto, você no final vai apertar aqui salvar como para poder salvar o projeto e não perder, tá? Um detalhezinho, o CorelDRAW é um arquivo bem pesado. Por ele ser um arquivo pesado, tem computadores que vão travar, outros não, tá? A Vanessa também estava comentando comigo, Thiago, mas eu preciso ter um computador top de linha. Meu computador não é um top de linha, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. O meu computador, ele é um computador básico, ele tem quase 5 anos de idade já, tá? Por exemplo, olha, eu trabalho com um processador dual core, um processador que tem mais de 3 anos que já foi extinto do mercado, tá bom? O meu computador, ele tem a memória dele é de 2 GB e tem 320 HD, então é um computador bem simples, tá bom? Então assim, mas no meu CorelDRAW ele não trava, tá bom? Então você pode utilizar qualquer computador aí, tá? Basta você manter o computador sempre limpinho, sem nenhum vírus, não muitas abas abertas e tal. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, por que eu tenho que tomar muito cuidado com salvar como? Toda vez que eu vier aqui e fizer alguma modificação do projeto, eu venho logo bem aqui e salvo, tá bom? Por que eu vou salvar logo? Porque de repente falta luz, o teu computador trava, e quando o teu computador trava, você perde tudo que você fez. Então sempre que tiver um tempinho, vai logo salvando para não perder o projeto, caso dê um problema no computador ou falte luz, tá? Adquirir imagens, tá? A gente vai utilizar muito isso aqui, e as exportações, mas vamos para o que interessa. Então o CorelDRAW, quando você abre ele abre nessa tela aqui, tá? Então, aqui do lado, nessa lateral aqui, tá? Nós temos as barras de ferramentas, tá bom? Aqui, ó, menu, barra de ferramentas, tá? Essas barras de ferramentas são basicamente todas as ferramentas que nós vamos precisar utilizar, tá bom? Então, você percebe que eu tô com o mousezinho selecionado uma setinha, tá vendo? Uma setinha significa que eu tô com essa ferramenta chamada ferramenta seleção acionada. Tá? Então, por exemplo, eu quero utilizar esse Azinho bem aqui. O que é esse A? Esse A é um texto. Por exemplo, eu quero escrever um texto. Então eu clico nele e já vai modificar. Ó, tá vendo que modificou o ponteiro do meu mouse? Já ficou uma mira com um A. Então eu venho e clico em cima do lugar onde eu quero escrever o texto. Então vou colocar aqui e eu vou escrever aqui teste. Tá bom? E só que agora, Thiago, eu preciso mexer essa palavra porque eu coloquei do lado de fora e eu quero mandar para cá para dentro. Eu não posso utilizar essa mesma ferramenta que eu estou usando aqui. Eu tenho que voltar aqui e apertar na ferramenta seleção, tá? E vir aqui embaixo, apertar no botão esquerdo do mouse, segurar a imagem e arrastar.
tá bom? Arrastei para dentro da minha imagem, tá? Eu vou deletar aqui para a gente poder voltar ao que a gente estava fazendo. Então essas são as nossas ferramentas. De acordo com o andar das aulas, eu vou ensinando a vocês qual o objetivo de cada ferramenta dessa aqui, ou pelo menos das ferramentas que nós realmente vamos utilizar. Tá? Outro detalhe que nós vamos utilizar muito no CorelDRAW são essas duas abas, essa, tá bom? E essa bem aqui e essa aqui, tá? O que é essa aba bem aqui, ó? Isso aqui são as dimensões da página que nós vamos utilizar. Por exemplo, eu tô com uma dimensão aqui, ó, tá? Eu vou até diminuir para você ver, olha, o quanto o CorelDRAW ele pode chegar, tá vendo? E posso aumentar também, tá? Então assim, essa dimensão aqui, deixa eu voltar para lá onde eu estava, isso. Essa dimensão são as dimensões da minha página. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho essa dimensão aqui, que é a largura da minha página. A largura da minha página tem 21 centímetros, tá bom? Então é a distância daqui, tá bom? Até aqui. Daqui até aqui. E eu tenho também a altura da minha página, tá? Que é daqui até aqui. Bom, meninas, uma coisa que eu preciso que você preste atenção. Isso aqui é um tamanho real, tá bom? Eu tô com um padrão aqui de uma folha A4. Que é uma folha A4? Aquela folha padrão que a gente imprime as coisas no site, em casa, no escritório. Uma folha de caderno comum, tá bom? Aquela folha de papel chamequinho que a gente conhece é a folha A4. E a folha A4 ela tem essas dimensões, 21 cm de largura por 29,7 cm de altura, tá bom? Então, o que é interessante no CorelDRAW? Aqui está dizendo que essa minha folha, se eu for imprimir hoje ela agora, ela vai ter exatamente esse tamanho aqui. Então, por exemplo, eu venho aqui, ponho um texto, vamos aqui na ferramenta texto do lado, que a gente clica e aperta e clica em cima da página e escreve uma palavra, tá? Eu vou aumentar um pouquinho ela aqui, ó. Oh, Jesus. Pronto. Então, eu utilizei aqui a palavra teste. Então, quando você imprimir essa folha, vai estar exatamente assim, uma folha 4 com a palavra teste nessa mesma proporção, tá bom? Quando eu clico fora nesse branco aqui, olha, ele me dá o tamanho da página que eu estou utilizando. Mas se eu vier e clicar com a minha ferramenta seleção, que está aqui do canto, em cima do texto ou da imagem que eu coloquei, o que vai acontecer? Ele vai me dar o tamanho deste texto. Então, ó, você verifica que já mudou bem aqui, ó. Ele já está me dizendo que o meu texto tem o quê? 7,443 centímetros de largura, tá? E 2,509 centímetros de altura. Para que isso serve? Eu preciso estar sempre observando isso aqui. Porque eu vou fazer uma tag, tá bom? Então eu vou fazer uma tag aqui, eu vou até colocar o texto. Uma tag de 10 por 10 por 7, tá bom? Que tag é essa? Eu estou utilizando uma tag aqui, por exemplo, tá? Nesse tamanho aqui, ó, 10 de largura, 10 de profundidade, isso é o padrão, e 7 de altura. Então eu tenho uma tag 10, 10, 7. Então, se eu tenho uma tag 10, 10, 7, eu preciso escrever um texto que esteja dentro dessa proporção. Então eu vou clicar aqui no meu texto, ele tem o que? 7 de altura. Então ele está no limite, tá vendo, da minha altura. Eu preciso diminuir aqui. Então eu vou colocar 6 aqui, ó. Digitar 6 no teclado no meu computador. Pronto, ele já diminuiu o tamanho. Então quando eu tenho 6, o que acontece? Esse meu texto ele vai estar dentro da minha altura. Porque se eu colocar um texto com um tamanho, por exemplo, aqui, ó, 13, ele vai ser maior do que a altura que eu tenho na minha tag. Na hora de imprimir não vai dar certo, tá bom? Mas vamos lá. Então eu tenho aqui o meu CorelDRAW. Como é que eu começo um projeto? Aí vai depender, como eu falei para vocês, da criatividade de cada um. Tá? Isso aqui não tem como... Criatividade é uma coisa que a gente basicamente não ensina. A gente realmente vai desenvolvendo ao longo do tempo, fazendo experimentos, testando, treinando, estudando, utilizando a palavra que você quiser, mas você vai ter que se dedicar. Tá? Lembra que eu falei do site, sobre aquele site que eu falei que a gente baixa as imagens? Então vamos lá. Como é que eu faço vamos fazer uma figura simples aqui, tá bom? Para a gente poder fazer um teste rapidinho aqui, depois a gente vai lá para o site. Então olha só, eu tenho aqui as ferramentas, tá bom? Ferramenta de corte. E eu tenho também essas três aqui embaixo, que são as ferramentas de desenho, tá? Então vamos supor aí que eu quero fazer uma tag horizontal, tá? Eu não quero fazer uma tag no estilo folha 4 para cima, eu quero fazer uma coisa um pouco mais horizontal, então eu quero fazer um selo, tá?
Então meu selo, por exemplo, ele é um círculo, tá? Então eu tenho algumas ferramentas que já estão pré-desenhadas aqui que eu não preciso fazer. Basta eu selecionar e desenhar abrindo a imagem, né? Então vamos supor que a minha tag ela vai ser um selo, um selinho, como se fosse um selo, em que nesse selo eu quero escrever aí, por exemplo, algumas informações sobre o meu sabonete. Então eu venho bem aqui, ó, você está vendo que tem um círculo aqui chamado de ferramenta elipse. Tá? Essa ferramenta, como você pode observar aqui na descrição dela, você também pode utilizar essa ferramenta apertando o F7 do teclado do seu computador ou do seu notebook. Tá? Mas vamos fazer aqui pelo mouse. Então eu vou selecionar ela, como? Clicando com o botão esquerdo do mouse. Tá? E aí você percebe, por exemplo, que o ponteiro do meu mouse já mudou, já não é mais essa setinha aqui. Ó. Agora é uma mira com um círculo. O que é essa mira? É o ponto onde você vai começar. Tá bom? Então eu quero colocar um selo aqui. Bom, pessoal, no começo eu não preciso me preocupar com o tamanho. Depois eu vou fazer o ajuste do tamanho. Por quê? Porque eu vou imprimir, por exemplo, tá? Eu vou trabalhar assim como a maioria do povo trabalha. Imprime num cyber que não tem impressora ou imprime dentro de casa. Porque as impressoras padrões, as impressoras comuns, as impressoras caseiras, aquelas que a gente compra para utilizar em casa mesmo, elas são para impressões do tamanho de folha A4. Então eu vou trabalhar com o tamanho de folha A4. A minha folha está no tamanho A4, tá? Então eu não preciso fazer pequenininho aqui porque eu tenho que deixar espaço. Não, eu faço grande mesmo para eu poder ter noção do que eu estou fazendo. Depois eu diminuo a proporção. Então olha só o que aconteceu. Eu vou apertar com o botão esquerdo do mouse, eu vou segurar e vou começar a arrastar até o tamanho que eu acho necessário para eu poder visualizar. Se eu arrastar só para baixo, ele vai ficar meio que no formato de ovo, tá vendo? Tá? Se eu arrastar só para o lado, ele já vai ficar meio como se fosse assim uma esfera, assim, sei lá, um globo terrestre meio oval, tá bom? Então isso aqui eu tenho a possibilidade de formar a minha elipse de maneira em que eu achar mais necessário. Se eu quero fazer, por exemplo, uma tagzinha, né, um rótulozinho que tem esse formato aqui, pronto, acabou. Eu só vou colocar as minhas informações dentro. Mas se eu quero fazer alguma coisa um pouco mais para cima, assim, também fica a critério, como se fosse um espelho. Porém, eu tenho uma terceira possibilidade, fazer uma elipse perfeita, ou seja, totalmente redonda. O que eu faço para fazer uma elipse totalmente redonda? Eu vou apertar o Shift do teclado do meu computador, tá? Não tem como aparecer aí, mas o Shift é aquela tecla que tem uma seta para cima. Você aperta, você segura, tá bom? A tecla Shift e vai fazer o mesmo procedimento, apertar o botão esquerdo do mouse e arrastar. Ele vai me formar... Opa, peraí. Desculpa, apertei errado aqui. Na verdade você vai apertar o botão Ctrl, tá? Não é o Shift não, desculpa. Botão Ctrl. Qual é o botão Ctrl? É aquele que fica no canto esquerdo inferior do teu teclado escrito CTRL. É o botão Ctrl, tá? Você vai apertar no botão Ctrl, segurar o botão Ctrl, tá? Aí você vai apertar o botão esquerdo do mouse e arrastar. Ele vai me dar o círculo perfeito, ou seja, não vai ser nem grande para o lado, nem grande para cima, tá bom? Então vamos lá, ó, tô formando um círculo perfeito, tá vendo? Eu posso mexer o que eu quiser, ele sempre vai me dar um círculo perfeito, porque eu tô segurando o botão Ctrl, tá bom? E ele me deu quem? Um círculo perfeito, tá vendo? 100% perfeito. Ele tem total, olha, você percebe aqui em cima que ele tem o mesmo tamanho de altura e o mesmo tamanho de largura e o mesmo tamanho de altura, tá bom? Então eu vou fazer agora sem o botão Ctrl para você ver como é que não fica perfeito. Ele fica mais para quando você quer formar realmente fazer uma forma diferente, né? Ó, tá vendo como já fica diferente aqui em cima? Fica largura 14 e altura 3, tá? Então eu vou apagar. Como é que eu apago? Eu seleciono minha ferramenta selecionar, aperto na imagem que eu quero, na figura que eu quero e aperto o botão Del do computador, que significa delete, tá bom? Então eu vou apertar no Del. Apertei no Del, apagou. Então vamos fazer aqui, por exemplo, dois tipos de círculo. O círculo perfeito, nós vamos fazer duas informações desse círculo, tá? E vamos fazer também um rótulozinho com um círculo um pouco mais diferenciado. Então, vamos fazer as duas imagens. Eu vou fazer primeiro o círculo comum, tá bom? Uma imagem aqui um pouco mais oval, né? Tá? Fiz aqui, ó.
Então vamos voltar aqui para poder pegar direitinho, tá? Eu estou aqui na minha ferramenta de seleção. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou selecionar quem? Eu vou aqui para baixo, selecionar a minha ferramenta elipse, tá bom? Tá escrito aqui do lado, tá? Eu vou clicar nela, selecionar, clicar nela com o mouse. E aí, ó, você percebe que o quadradinho tá em volta dela agora. E eu venho e faço a minha imagem minha aqui, tá? Tá aqui, ó, fiz a minha imagem. Soltei o botão do mouse, pronto, ele já me deu a imagem. Agora eu vou fazer aqui embaixo também um círculo perfeito. Eu primeiro aperto o Ctrl do computador, do teclado do computador, do notebook. E aí sim eu vou apertar com o botão do mouse, o botão esquerdo do mouse e arrastar. Ele vai me dar um círculo perfeito agora. Pronto, tá? Agora, deixa eu centralizar isso aqui porque está meio torto, né? Então como é que eu faço para centralizar? Eu venho aqui e aperto com o botão? Não, eu venho primeiro na ferramenta seleção. Lembra que essa ferramenta de seleção, esse ícone, é praticamente o botão que você mais vai apertar. Tá? Tudo que você quiser mexer, mover, alterar, você vai ter que vir aqui. Então eu venho aqui e aperto o botão seleção. Aí já um ponteiro do meu mouse virou uma seta normal. Eu venho e aperto no centro da minha imagem, seguro e arrasto para centralizar. Tá? Então eu vou colocar mais aqui. Esse aqui eu vou colocar mais aqui. Tá bom? Pronto. Tá, agora eu quero escrever um texto dentro desses meus rótulos. Tá? Para eu fazer um texto, não adianta eu sair apertando as teclas do computador, não. Eu estou controlando o tempo aqui, tá, gente? Porque demora realmente um pouquinho. Não adianta eu apertar as teclas do computador, não, sair digitando letra e número aí, porque não vai dar certo. Eu preciso dar o comando ao programa. Então aqui eu tenho duas ferramentas, tá? Eu tenho duas imagens, uma imagem mais personalizada e aqui eu tenho um círculo perfeito, tá, gente? Então agora, por exemplo, eu quero escrever um texto. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim como um engenheiro, um arquiteto trabalha, a gente também vai trabalhar aqui. Nada mais é do que um projeto que nós estamos fazendo, tá? Então nada precisa estar finalizado ainda. A gente vai fazer um esboço. Depois do esboço que nós vamos realmente finalizar o projeto, ou seja, dar o acabamento, das cores que a gente necessita, utilizar a letra que a gente acha mais interessante. Tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos escrever um texto, tá? Dentro dessas imagens aqui. Então vamos lá. Aonde é que eu escrevo? Como eu falei para vocês, não adianta ficar escrevendo um monte de letra aqui que não vai dar certo. Nós vamos selecionar a ferramenta que nós vamos utilizar, tá? Vamos lá, qual é a ferramenta? Esse Azinho escrito ferramenta texto, tá? Ou você pode utilizar o atalho F8. Então eu apertei. Veja que agora quando eu tirar o meu mouse daqui, o ponteiro do meu mouse vai mudar. Ó, tá vendo? Mudou para um Azinho, significa que meu texto está selecionado. Então eu vou escrever meu texto. Aonde eu vou escrever? Aqui dentro? Pode ser, pode não ser. Eu prefiro escrever, na verdade, do lado de fora. Então eu vou escrever aqui do lado de fora para depois ajeitar. Então eu vou escrever, por exemplo, aqui. Eu estou utilizando, olha aqui, ó, a fonte Arial, uma fonte comum, com o tamanho da minha fonte 24. Tá bom? Então eu vou escrever o texto, vamos colocar aqui, Saboaria JP, tá? Vamos utilizar o nosso grupo aqui, tá bom? Eu posso apertar o Enter e escrever o que eu quiser embaixo, tá? Eu prefiro, gente, sinceramente, a cada parágrafo fazer uma nova seleção. Isso aqui eu tenho uma seleção só. Aí eu quero escrever outro texto embaixo, eu venho e faço uma nova seleção. Por quê? Porque às vezes você vai utilizar tamanhos de letras diferentes. Você vai usar para o título um tamanho de uma letra, para o corpo do texto um tamanho de uma letra diferente. Então fica melhor para você no final fazer o acabamento. Lá no final vocês vão ver. Então eu vou escrever uma nova linha, seleciono um novo texto. Está piscando aqui, significa que o meu texto está selecionado e eu preciso escrever. Então eu vou escrever aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Saboreia JP. Vamos colocar aqui sabonetes, tá? 100% artesanal, tá? Vou escrever embaixo, então seleciono um novo, qualquer lado. Vamos tirar aqui, feito, letra minúscula, né? Feito com... Não, vamos escrever a composição aqui, por exemplo. Deixa eu ver. Vamos escrever aqui, composição. Vou escrever comp, tá? 2 pontos, vamos colocar aqui. Glicerina, essência e extrato. Vamos colocar aqui extrato.
extrato glicólico, né? Glicólico, tá? E vamos colocar a data de validade também, né? Vamos colocar aqui, sei lá, 25 dia do Natal. Pronto, do 12 de 2015. Na área já tá gravando aqui para publicar no grupo, que eu ao vivo, né? Tá? Então eu digitei isso aqui, tá bom? Agora como é que eu faço para começar a jogar o meu texto para dentro da minha imagem? Vocês percebem que o meu mouse está com texto, que é a ferramenta texto selecionada. Então eu não posso utilizar essa ferramenta texto para poder arrastar o meu texto. Eu preciso voltar lá na minha barra do lado e apertar a ferramenta de seleção. Apertei a ferramenta de seleção. Pronto. Agora eu aperto no branco aqui, para desselecionar essa imagem aqui. Tá? Pronto. Bom, tá um texto simples, uma letra simples, tamanho normal, cor normal, tá bom? Então vamos começar agora a configurar esta imagem, essas letras dentro da minha imagem, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, eu vou clicar em cima da minha imagem bem aqui, eu vou aumentar um pouco essa imagem, está muito pequenininho, né? Bom, pessoal, presta atenção, vocês estão percebendo que o espaço está ficando pequeno para as coisas que eu estou colocando aqui dentro. Tá? Então eu preciso aumentar o meu campo de visão para que eu possa ter uma noção de tamanho diferenciado, tá bom? Então o que eu faço? No teclado de vocês, lá em cima na parte superior, tem uma tecla chamada F2, tá bom? Repetindo, F2. Essa tecla, ela é uma tecla chamada tecla de zoom. O que significa isso? Eu vou selecionar apenas uma área que eu quero colocar na minha tela, ou seja, na minha área de trabalho, que é isso aqui, ó, tá? Então eu vou apertar o F2, eu vou apertar agora, tá? Apertei o F2, ó, mudou, a minha setinha virou uma lupa, tá vendo? Com essa lupa eu vou fazer o mesmo procedimento que eu faço para arrastar as imagens. Eu vou clicar na área que eu quero, segurar com o botão esquerdo do mouse e formar o espaço dimensional da imagem que eu quero. Então tá vendo essa linha pontilhada azul? Essa linha significa a imagem que eu vou aumentar para que eu possa ter uma imagem maior daquilo que eu estou escrevendo. Quando eu soltar, essa imagem vai abrir. Presta atenção, vou soltar. Ó, tá vendo? Ou seja, aquilo que estava aquele outro desenho, o círculo perfeito, ele está aqui embaixo, ó. Tá vendo ele aqui embaixo? Tá? Então, só que eu quero só trabalhar com essa área. Por quê? Porque agora eu vou colocar essa imagem, essas palavras aqui, essas frases, essas letras aqui, o texto, e eu preciso de um espaço maior para poder saber dimensionar certinho o tamanho do texto que eu coloquei com o tamanho da imagem que eu tenho, tá? Eu vou aumentar um pouquinho essa imagem. Vamos supor que agora eu achei essa imagem um pouco pequena, porque o meu texto está um pouco grande, né? Então eu vou clicar em cima da imagem com o botão seleção. Tá vendo que é da seleção? Cliquei, ó. Quando eu cliquei, abriu 9 pontinhos, ou seja, 3 em um central e mais 3. Tá bom? Então abriu 9 pontinhos. O que são esses 9 pontinhos? São os pontos chamados de nós, tá? Ele vai me dar a oportunidade de aumentar a minha imagem proporcionalmente. Ou seja, se eu vier aqui e puxar minha imagem nesse quadrante aqui, eu vou puxar ele para ele esticar para a lateral. Tá vendo? Vou voltar aqui. Se eu puxar aqui em cima, ele vai aumentar somente para cima. A lateral vai continuar a mesma, tá vendo? Vou voltar de novo. Agora eu quero que ele aumente para a lateral e para cima ao mesmo tempo, de uma forma com que ele continue crescendo proporcionalmente. Eu venho e puxo na diagonal, tá bom? Então eu vou puxar nessa diagonal aqui, ó. Puxei, tá vendo que ele aumenta para o lado e para baixo? Aumentou, pronto. Agora eu vou centralizar a minha imagem. Como eu centralizo? A mesma coisa com a ferramenta seleção. Aqui no meio eu vou segurar e ajeitar ele um pouquinho mais aqui. Então eu vou abrir mais um pouco a imagem, né? Bom, vocês estão vendo essa folha A4 aqui que eu falei para vocês, que é a folha A4, tá vendo? Isso aqui é o teu espaço de trabalho, ou seja, você só pode desenhar aqui dentro. Quer dizer, desculpa, não é que você não possa desenhar do lado de fora, você até pode, mas no final, na finalização, na hora da impressão, todos os teus textos, todas as tuas imagens, elas precisam estar dentro desse limite, porque senão não sai na impressão, tá bom? Tanto é que eu digitei meu texto aqui, ó, do lado de fora, depois eu vou arrastar para dentro, tá bom? Isso aqui é a tua área delimitadora, tá? Então vamos dar o zoom lá no F2, tá vendo? Apertei o F2 e agora eu vou traçar aonde eu quero que ele aumente a imagem para mim. Pronto, aumentou.
tá? Nós vamos terminar essa aula já tem aí quase 30 minutos. Tá bom? E logo em seguida, pessoal, já vou colocar uma segunda aula hoje, uma segunda ou uma terceira. Vamos ver quanto dá pra gente fazer, né? Demora um pouquinho mesmo, tá, pessoal? Mas eu quero, sinceramente, fazer o melhor que eu puder pelo grupo, tá? Então, demora. Tenham paciência, tá, gente? Tenham paciência, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, eu vou pegar aqui agora e começar a transferir o meu texto. Lembra que eu falei para vocês que eu não faço um texto só, eu faço vários textos? Ou seja, a cada texto que eu faço, eu libero uma seleção nova de texto. Por quê? Porque agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou clicar, eu quero arrastar Saboreia JP para cá para dentro, tá bom? Então eu estou com a minha ferramenta de seleção. Se eu tivesse, por exemplo, com essa ferramenta aqui, eu não poderia arrastar. Eu tinha que voltar aqui e apertar a ferramenta de seleção. Ou seja, a ferramenta que vai me selecionar o que eu quero transferir para um outro lugar. Então eu estou com a minha ferramenta de seleção colocada no lugar, tá? E agora eu vou apertar em cima da palavra da frase Saboreia JP. Cliquei, ó, abri os pontinhos. Quando abre esses pontinhos pretos, significa o quê? Que a seleção daquela imagem foi feita. Agora basta eu apertar, segurar e arrastar. Então eu vou apertar, segurar e arrastar. Tá vendo? Se eu tivesse construído esta frase de uma só vez, por exemplo, feito isso aqui, ó, tá? Vou digitar qualquer coisa aqui, tá? Assim, ó. Tá vendo como eu estou fazendo? Ó. Aí eu vou sair agora. E agora eu quero transferir só essa linha de cima para cá para dentro. Sabe o que vai acontecer? Não dá. Todo o texto vai vir. Isso é bom e é ruim. É bom quando você já alinhou o teu texto todinho. Mas e quando você quer trazer um por um, porque você vai, por exemplo, colocar cada pecinha dessa num lugar diferente? Aí você não tem como fazer, tá vendo? Ó, consegui colocar em lugares diferentes aqui. Tá bom? Vou voltar para lá. Tá? Consegui fazer em lugar diferente. Aqui eu não consigo. Ou eu puxo todo o texto, ou não puxo nada, tá? Então vou apagar isso aqui no botão Delete. Por isso que eu, particularmente, trabalho sempre com as minhas frases separadas, tá? Agora eu vou decidir qual eu quero colocar. Vamos lá, eu quero colocar então logo a composição. Não, colocar sabonete 100% artesanal. Tá bom? Então eu vou clicar em cima. Já estou com a ferramenta de seleção aqui, selecionada no caso. Clico, aperto em cima da palavra sabonete 100% artesanal e vou arrastar. Pronto, também ainda não finalizei. Eu vou agora à composição, mandei a composição para dentro do meu textozinho, tá? E vou no validade, tá? Existe outro software chamado, tem um software aqui, ele é até bom, que é o Pimaco. Porém o Pimaco, ele não te dá muita possibilidade de edição de texto, tá? Isso é porque eu estou fazendo básico, mas vocês não têm noção do que o CorelDRAW faz. O CorelDRAW faz qualquer coisa que vocês imaginar. Quer ver um detalhe? Olha bem aqui, ó. Eu vou abrir uma página aqui. Esse aqui é o site que eu estou produzindo, tá, pessoal? Eu estou produzindo para a Glissante, que é a empresa que eu e minha esposa nós fundamos, tá? Então nós inclusive já até cadastramos o CNPJ da empresa. Isso é importante, cada um fazer isso com a sua marca, né? Para a gente poder garantir o uso da nossa marca, né? Estou abrindo o site, olha, eu estou fazendo o site da Glissante, tá? Da Glissante, e eu estou fazendo as coisas basicamente todas, né, não só no CorelDRAW, claro, existem outros programas que eu estou utilizando, mas 70% do que eu estou fazendo de edição no meu site eu estou fazendo, redesenhando no CorelDRAW, aqui no CorelDRAW, tá? E estou enviando lá para o meu site, tá bom? Olha como é que tá, coisa linda tá ficando o site, modéstia à parte, mas o site, poxa, tá ficando muito legal, tá? Então isso tudo que a gente consegue fazer aonde? CorelDRAW, tá, gente? Deixa eu só abrir, eu quero só mostrar para vocês rápido aqui e a gente já volta lá para nossa aulinha para encerrar essa primeira parte e para a gente ir para a segunda parte da aula, tá, pessoal? Então vamos ter um pouco de paciência, porque se você procurar, por exemplo, não é que minha internet seja lenta não, tá? Minha internet, inclusive, é muito rápida, ela é bem pesadona mesmo, é porque o editor de site ele é um programa muito pesado. Então, gente, olha só como está ficando o site. Vai aparecer a imagem aqui, ele está fazendo loading aqui, tá? Então, assim, a gente precisa, pessoal, entender que toda a videoaula de CorelDRAW, ela é uma videoaula bem demoradinha, tá? Porque é um programa bem complicado. Então, vou colocar aqui visualizar. Eu ainda não publiquei o site, ela não está no ar, tá? Mas vamos supor que hoje estivesse no ar. Olha que belezura. Vocês estão vendo aí, ó, o site como tá? Tá vendo a imagem passando aqui, ó? Isso tudo eu vou fazendo no CorelDRAW. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó, a parte de compras. Tá vendo? Peguei umas imagens aqui só para visualizar, tá? Olha, já coloquei os contatos, coloquei aqui, já linkei todos
as redes sociais, coloquei aqui uma parte de cadastro de e-mail, não está aparecendo aqui porque o site não está publicado, nosso Face e tal, tudinho, ó. Aí eu venho, por exemplo, aqui, aí o que eu tenho, olha, tudo, olha, nossa história, nossa filosofia, olha como tá ficando bonito, ó. Vou colocar em nossa filosofia para vocês verem como tá, ó. Olha como eu coloquei, tá 100% natural, isso tudo eu tenho feito, ó, isso tudo eu faço onde? CorelDRAW, tá? Então aqui tá o texto, todos os textos, né? Então vamos lá, olha, nossa história, eu coloquei no nosso site a nossa história, tá? Então isso aqui é uma imagem, são imagens que eu coloquei, tá? Baixei da internet, ó, nossa história, tá? Então eu vim aqui, separo por categoria, ó, fale conosco, tudo eu tenho, tá? Então olha, fale conosco, e-mail, nosso endereço, visite nossa loja, eu coloquei um mapa aqui embaixo, olha, do nosso endereço, aqui a pergunta, o WhatsApp, tá, gente? Então olha, nossos produtos, vamos clicar nos nossos produtos, tá? Tem um monte de imagem aqui, pessoal, que não é imagem nossa não, tá? Eu peguei a imagem para fazer o site, mas depois eu vou modificar todas essas imagens, colocar nossas imagens reais, tá? Isso é só para poder delimitar o espaço, para poder ter noção do que eu tava fazendo, tá? Então olha, aí eu venho bem aqui nesse produto e eu quero comprar ele, eu vou clicar ele, olha, e vai abrir para mim uma visualização da imagem por aberto, tá vendo, ó, tá vendo? Então eu dou um zoom aqui, ó, aí eu coloco, tá vendo? Muito legal, né? Mas vamos voltar para nossa aula. Isso tudo eu faço no CorelDRAW. Vamos terminar essa partezinha aqui, depois a gente continua a segunda aula, tá? Então eu coloquei aqui cada situaçãozinha no seu devido lugar, tá bom? Então olha só, por agora nós vamos terminar aqui, tá bom? Eu vou gravar uma próxima aula, uma segunda aula, onde nós vamos continuar a nossa videoaula, tá bom? Então espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida já vai perguntando logo, a gente vai respondendo, tá? E assim, por favor, gente, me perdoe se eu falei alguma coisa errada, me perdoe, eu não sou o melhor design gráfico do mundo inteiro, tá? Eu procuro me especializar sempre no que eu faço. Mas se eu falei alguma coisa errada, se tem alguém no grupo que entende, por favor, me perdoe, sou ser humano também. Se eu talvez não me expressei ou expliquei de forma a entender, né, por favor, manda aí um recadinho pra gente poder explicar, que eu quero ajudar todo mundo. Assim como eu estou sendo ajudado todos os dias nesse grupo, eu quero ajudar todo mundo também, tá bom? Então olha só, vamos para a segunda aula. Bom, pessoal, antes de ir para a segunda aula, precisamos salvar o nosso texto, né, pra gente não perder isso aqui, tá bom? Então você tá com tudo feito aqui, você tá fazendo junto comigo, tá? Então você vai aqui, ó, arquivo, apertou no arquivo, abriu as abas embaixo, você vai clicar bem aqui, ó, salvar como, tá? Apertou salvar como, vai abrir uma nova pasta, uma nova paginazinha, pronto. Então você vai salvar esse arquivo onde você quiser. Eu particularmente, quando são coisas importantes, eu gosto de salvar bem aqui, ó, na área de trabalho, tá? Cliquei na área de trabalho e eu vou mudar aqui o nome, tá? Eu vou colocar aqui, ó, eu não posso apagar o CDR, tá, gente? CDR é a formatação do arquivo, eu tenho que apertar do número 1 para trás. Eu apago e coloco, ó, aula Corel, pronto, e eu venho aqui salvar, tá bom? Salvou o arquivo, posso fechar numa boa, que isso não vai acontecer nada com esse arquivo. Ele vai estar bem aqui, ó, gente. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aula Corel, tá aqui, aula Corel. Inclusive ele tá nesse formato verde, porque ele tá no formato, ó, tipo CorelDRAW X7 Graphic, tá bom? Um beijo a todas as meninas, abraço a todo mundo aí e continuamos a aula na próxima aula. Tchau!